CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Bem, boa noite a todos. Hoje é segunda-feira, né? Mais uma segunda-feira de trabalho. São 7 horas e 30 minutos, ou melhor, 19h30. Agora mudou, né? 19h31. E nós estamos aqui para dar prosseguimento a esse trabalho de reprise das palestras. E hoje, como sempre, uma palestra sensacional que vale a pena assistir, vale a pena ver de novo. Então, nós pedimos à espiritualidade amiga, pedimos, sobretudo, a Deus, nosso Pai Criador, ao mentor espiritual da casa, o nosso querido, e que nós possamos levar aos lares de vocês uma palestra de conforto, uma palestra que some a cada um aqui presente, para que nós possamos desfrutar desses momentos juntos, que é um momento de comunhão com a espiritualidade. Então, vamos ao trabalho, vamos soltar o play. Bom, meus irmãos, boa tarde, boa noite para todos. É um prazer nós estarmos aqui mais uma vez na nossa querida Ilha de Paquetá, na nossa CEIP, que tanta alegria nos dá, consegue transmitir calma. Todas as vezes que nós aqui chegamos, a gente sente aquela paz, aquela calma, aquela tranquilidade, aquela aproximação com a divindade. Nós temos muito amor por essa casa. Mas vamos ver então qual é o nosso estudo de hoje. A primeira coisa que nós vamos ver é que nós estamos hoje no dia 17 de dezembro. Daqui a uma semana é a comemoração do Natal. E o Natal representa o aniversário de Jesus. O Natal tem um significado muito grande para todos nós. E a gente tem algumas perguntas que nós poderíamos nos fazer para nós sabermos se nós estamos agindo da forma correta. A primeira pergunta: será que Jesus nasceu verdadeiramente no dia 25 de dezembro? Uma outra pergunta: se é o aniversário de Jesus, como é que nós estamos comemorando? Nós estamos comemorando de maneira correta ou nós estamos comemorando de maneira errada? Se nós estivermos comemorando de maneira certa, onde é que nós estamos acertando? E se for de maneira errada, onde é que nós estamos errando? Para a gente ter uma ideia melhor a respeito de toda essa situação, é bom nós nos lembrarmos daqueles momentos em que Jesus esteve entre nós, há cerca de 2000 anos atrás, para nós termos, inclusive, uma ideia de como as coisas aconteciam, quais eram os poderes que existiam naquela época, como que Jesus ele transacionou com aqueles poderes que existiam naquele momento. Nós vamos ver que na região em que Jesus nos trouxe a Boa Nova, onde ele procurou nos trazer ensinamentos para que nós pudéssemos nos desenvolver, aprimorar as nossas qualidades, fazer com que nós conseguíssemos nos aproximar de Deus e, consequentemente, da felicidade. Naquele ambiente em que Jesus se manifestou, existiam, na realidade, 2 poderes políticos. Uns se colocassem numa situação dentro de alguma coisa que restringisse a liberdade total de todos. Muito bem, esses 2 poderes políticos que existiam, ambos detestavam Jesus. Cada um por seu motivo,
mas os dois não gostavam de Jesus. Ora, o exército romano, naquele momento, naquela época, ele dominava praticamente todo o mundo conhecido. Inclusive Roma era chamada de capital do mundo. Eles eram um povo conquistador, eles invadiam, guerreavam, dominavam e impunham a sua vontade. Acontece que para que um povo exerça esse tipo de atitude, a gente vai ver que a personalidade era uma personalidade dominante, era uma personalidade autoritária, uma autoridade guerreira, uma autoridade que procurava fazer e fazia o uso da força para impor as suas concepções. Tanto assim é que eles praticamente dominavam todo o mundo conhecido. Ora, Jesus pregava justamente o oposto do que era o conceito do certo no exército romano. Jesus pregava o amor, a solidariedade, pregava o perdão, e o exército romano não podia aceitar isso. Então eles combatiam e perseguiam Jesus de todas as formas que lhe eram possíveis. Por outro lado, quando o exército romano dominava uma determinada região, para que eles tivessem facilidade em administrar aquela religião, ele permitia que lideranças locais exercessem uma parcela do poder. Porque isso livrava a responsabilidade deles, livrava o trabalho deles. E o exército romano naquela região cedeu uma parte do seu poder para o Sinédrio. O Sinédrio, como a gente falou, composto pelos doutores da lei, aqueles que conheciam o que estava escrito como os ensinamentos de Moisés, esses doutores da lei, eles eram de classe abastada. Eram de classe abastada porque aquelas pessoas que não tinham bens, que não possuíam haveres, as pessoas não tinham condições de estudar e, consequentemente, participar também do Sinédrio. Era a classe abastada que compunha aquele poder político religioso e que dominava também aquela região. Ora, o Sinédrio, além de ser o representante dentro do conceito deles, de ser o representante de Deus na Terra, eles procuravam dirimir dúvidas que existiam. Sempre havia desavença entre uma pessoa e outra da comunidade, e era o Sinédrio que tomava essa posição. Eles viviam disso, eles cobravam para isso. Em que chega Jesus e procura nos ensinar que para nós entrarmos em contato com Deus não é necessário a gente ir para os templos, basta a gente se concentrar, a gente pensar em Deus, conversar com Ele. Quando Jesus procura mostrar tudo isso, inclusive a doutrina de amor, que os doutores da lei não seguiam perfeitamente, eles pensaram, se essa doutrina ela vinga, nós estamos acabados. Então o Sinédrio tinha medo de Jesus, tinha raiva porque tinha medo. Sabia que se aquela doutrina prosperasse, o domínio que ele exercia sobre o povo iria acabar. Então, tanto o Sinédrio, que era o poder político religioso, como o exército romano, que era o poder político militar, ambos detestavam Jesus e procuraram persegui-lo de todas as formas possíveis. E perseguiram, até que estava escrito nas Escrituras. Jesus acaba sendo preso, torturado, julgado culpado, foi crucificado e foi morto. O povo que fez isso, o pessoal do Sinédrio, o pessoal do exército romano, achava que, matando Jesus, o problema estava acabado. Mas na realidade não estava. É a partir daí que a coisa ganha realmente maior força. Ganhando força, por quê? Porque Jesus, depois de 3 dias de ele ter sido crucificado, ele volta como Espírito. Ele se mostra para um grupo de pessoas. Ele prova que todos os ensinamentos que ele vinha transmitindo eram verdadeiros. A morte não existe. Nós continuamos. E ele provou isso. Até mesmo para Tomé, quando ele mostra a mão furada pelo prego. Então Jesus chega e dá uma força, organiza aquele pessoal que o seguia, que não eram só os apóstolos. Existia toda uma turma que acompanhava Jesus para todos os lugares que ele ia.
para escutar os seus ensinamentos. A presença de Jesus fazia bem. Então eles acompanhavam, e essas pessoas que se tornaram alguns cristãos primitivos. Depois da morte de Jesus, depois do assassinato de Jesus, eles tomam por decisão divulgar a Boa Nova, divulgar aqueles ensinamentos. E aí, se antes Jesus, enquanto vivo, era muito perseguido, depois que ele partiu para a espiritualidade e que os cristãos começaram a divulgar, aí é que os problemas para as classes dominantes, para o Sinédrio, para o exército romano, aí que os problemas começam a crescer. Porque a doutrina de Jesus é muito forte. Ela fala direto aos nossos corações. Quando a gente entende os ensinamentos de Jesus, nós não temos condições de voltar atrás. A gente sente aquela necessidade de procurar divulgar, porque aquela doutrina nos torna felizes e nós queremos que todas as pessoas sejam felizes também. Então, os cristãos procuravam se reunir, eles procuravam de toda forma fazer a divulgação. Mas como eles eram perseguidos, aí a perseguição começa a aumentar de forma assustadora. Quem era considerado cristão, que era acusado, era preso, era torturado e era morto. Os cristãos que eram presos naquela época, eles eram levados para serem tochas vivas, eram queimados vivos. Alguns eram crucificados. Quando eles pegavam um grupo grande, levavam para a arena, para ser devorado vivo pelas feras. Então era uma tendência daquela classe tentando sufocar aquele movimento que cada vez mostrava maior pujança, cada vez mais força. Ora, isso foi acontecendo, e é óbvio que o cristianismo primitivo, que era um cristianismo em que não existia autoridade, cada um poderia exercer uma parcela do manto de acordo com o seu merecimento, com o seu conhecimento, de acordo com a sua capacidade de ser generoso, capacidade de ser caridoso. Essas pessoas é que exerciam aquela autoridade natural sobre os demais. Mas não existia uma escala hierárquica. Era um movimento espontâneo que tomava conta das massas e se espalhava horizontalmente. Era isso que estava acontecendo. Ora, por mais que aquelas classes dominantes procurassem, de todas as maneiras, sufocar o movimento cristão, não conseguiram. E com todas as perseguições, com todas as mortes, o cristianismo vai se desenvolvendo, até que chega numa parte, numa determinada época, depois de pelo menos 2 séculos de sofrimento, chega numa parte em que percebe-se que não tem mais condições de sufocar. A doutrina cristã já estava penetrando na família dos grandes chefes romanos, estava penetrando na família de membros do Sinédrio. Então a doutrina passa a ser aceita. De início passa a ser aceita, já não existia aquela perseguição feroz. Até que chega no ano de 381, a igreja é oficializada e o cristianismo se torna a religião oficial. Quando isso acontece, quando o cristianismo se torna uma religião oficial, os chefes, aqueles que organizavam o movimento dos cristãos, eles tomaram algumas decisões para proteger os cristãos. Eles pensavam, nós fomos muito perseguidos, agora nós fazemos parte da religião oficial. Quem garante que daqui a mais algum tempo, pouco tempo, não volte a perseguição? Então é necessário fortalecer o nosso movimento. E foi aí que eles tomaram 3 decisões que no momento parecia ser correta, mas que hoje nós sabemos que foi errada. A primeira decisão que eles tomaram foi a decisão de hierarquizar a igreja. Então, se antes o movimento era espontâneo, a autoridade era exercida por mérito, a partir do momento que eles hierarquizam, a coisa fica daquela forma que quem está em cima manda em quem está embaixo. Então você tem os padres, os bispos, os arcebispos, os cardeais, o papa, e quem está em cima manda quem está embaixo. Isso foi uma das decisões que eles tomaram. Outra decisão é uma coisa que a gente conhece até hoje.
normalmente quem tem dinheiro, quem tem haveres, não é perseguido. Existem exceções, mas a gente sabe que, na prática, o que acontece é isso. Quem tem dinheiro não é perseguido. E eles procuraram enriquecer a igreja. Procuraram acumular riquezas, o que foi outra coisa errada. E terceiro lugar, para que a doutrina cristã realmente se espalhasse para todo o povo, até aquele momento, a religião oficial era a religião de Roma. A religião de Roma era uma religião politeísta. Tinham vários deuses. Alguns deles ficavam lá no Olimpo. Zeus era o chefe dos deuses. Mas tinham outros deuses que conviviam com ele lá em cima no Olimpo. A deusa da sabedoria, a deusa da caça, a deusa da beleza e infinidade de... Além de que cada família também tinha o seu deus, o deus familiar. Então, Emmanuel, naquele livro A Caminho da Luz, ele dizia que em determinado momento, em Roma, existiam mais de 30 mil deuses. Para a gente ter uma ideia de como a coisa era. Ora, esses deuses eram cultuados como deuses pagãos, normal. Mas o catolicismo, a doutrina cristã, passando a ser a doutrina oficial, era necessário que eles tivessem as suas festividades. Então essas pessoas que organizaram a Igreja Católica adotaram várias festividades pagãs para fazer com que elas representassem algumas pessoas do movimento cristão. E eles escolheram o dia 25 de dezembro como uma data representativa do nascimento de Jesus. Na realidade, o dia 25 de dezembro é uma data que antes se comemorava a festividade do Deus Sol. A festividade se chamava Natalis Solis. Era uma festividade pagã, que era comemorada daqueles tempos pagãos. Mas a Igreja Católica pega essa data para si e diz que aquela data é a data do nascimento de Jesus. E a partir daí, 25 de dezembro, nada mais é do que, para todo mundo, a data do nascimento de Jesus. Na realidade, nós sabemos que não é. Mas isso não tem a menor importância. O que nós temos de ver é o seguinte: a partir do momento em que 25 de dezembro é considerado a data de nascimento de Jesus, nós temos que saber que é apenas uma data, não mais que uma data, mas é um símbolo. E como símbolo nós temos que respeitar. Como símbolo nós temos de agir de acordo com os ensinamentos de Jesus. Isso é uma coisa que fica bastante clara. Mas será que é isso que nós estamos fazendo? A gente vê, por exemplo, que seria muito importante que nessa época do Natal, e é uma coisa que acontece, o nosso coração fica mais aberto. Nós nos tornamos mais caridosos. A gente se torna mais humilde, a gente se torna mais amoroso, afetivo, disposto a ajudar. Isso acontece. Inclusive, nós temos informações da espiritualidade que os espíritos superiores, os grandes espíritos, têm mais condições de se aproximar do nosso planeta Terra quando chega nessa época do Natal. Por quê? Porque nós estamos vibrando numa faixa que permite que eles se aproximem. Então, muitas coisas boas estão acontecendo, sim, no Natal. Nós estamos comemorando muitas coisas da maneira correta. Mas algumas coisas estão erradas também. A gente vê que o Natal está se tornando a cada dia mais uma festa do comércio. A gente liga a televisão e nós não vemos aqueles movimentos que praticam atos solidários. Nós não vemos pessoas ajudando a população de rua, visitando hospitais, visitando creches, asilos. A gente não vê a televisão noticiando isso. O que a gente vê na televisão noticiar é que tal firma está vendendo muito mais que a outra. O que está dizendo é que nesse Natal nós devemos vender 7% a mais do que no Natal do ano passado. O Natal está sendo comercializado. E isso são coisas que nós não podemos deixar que aconteçam. Muito bem. Mas o que é que nós estamos fazendo no Natal? Na realidade, a gente sabe que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas é a data que nós comemoramos o seu nascimento. E o que nós fazemos, que nós temos a obrigação de fazer, é homenagear de todas as formas possíveis o aniversariante. É procurar presenteá-lo.
E nada vai deixar Jesus mais satisfeito do que ele perceber que nós estamos envidando todos os nossos esforços para cumprir os ensinamentos que ele nos trouxe. Ora, se nós queremos verdadeiramente ajudar na felicidade de Jesus, fazê-lo sorrir, nada mais devemos fazer que mostrar que nós estamos cumprindo aquilo que ele pediu para que nós executássemos. Jesus fez um sacrifício enorme para reencarnar aqui na Terra. Muitas pessoas pensam que o sacrifício de Jesus foi o fato dele ter sido crucificado. Não é. Tantas pessoas foram crucificadas. O sacrifício de Jesus foi infinitamente maior e a gente não percebe. Nós sabemos que Jesus, há 4,5 bilhões de anos, ele é o governador do nosso planeta. Se naquela época, há 4,5 bilhões de anos, Deus deu a ele a incumbência de governar um planeta, a gente imagina como é que era a capacidade espiritual de Jesus há 4,5 bilhões de anos atrás. E depois desse tempo todo, o quanto que ele não evoluiu, Jesus praticamente não tem perispírito. O perispírito dele praticamente já se confunde com o próprio espírito. Mas ele tomou a si a incumbência de reencarnar entre nós para nos ensinar o que nós deveríamos fazer para que nós atingíssemos a nossa perfeição e, consequentemente, a nossa felicidade. E para ele reencarnar, ele teve que ficar, pelo menos a espiritualidade fala isso, pelo menos 300 anos condensando o seu perispírito para ter condição de reencarnar entre nós. Isso é um sofrimento inominável. Mas Jesus fez isso por quê? Porque ele via que era necessário que nós tivéssemos uma diretriz para que nós cuidássemos da nossa perfeição. Jesus sabia perfeitamente, de maneira bastante clara, que ninguém salva ninguém. Não existe essa possibilidade. Cada um tem de cuidar da sua salvação. E quando você cuida da sua salvação, você está servindo de exemplo para os demais. Mas a sua obrigação é salvar a si, porque ninguém salva ninguém. A cada um segundo as suas obras. Quando uma pessoa chega perto de Jesus e pergunta, mestre, o que eu devo fazer para cuidar da minha salvação? O que Jesus diz é, pega a tua cruz e siga-me. Pega a tua cruz e siga-me. Jesus não falou. Ele não falou, pega a tua cruz, traz até mim que eu carrego para você. Ele não falou isso. Ele disse, pega a tua cruz e siga-me. O que é que vem a ser isso? Pega a tua cruz. Assume a responsabilidade pelo que você já fez. Na realidade, todos nós queremos ter o merecimento, nós queremos ter o mérito pelas coisas boas que nós já fazemos. Mas para ser justo, a gente tem que assumir também a responsabilidade pelas coisas erradas. A gente tem de carregar a nossa cruz. E o que Jesus falou foi isso. Pegue a tua cruz e siga-me. Então a gente tem de assumir as nossas responsabilidades e seguir os ensinamentos que ele nos deu. Ele nos mostra qual é o caminho que nós devemos seguir para atingir a felicidade. Todos nós sabemos que Deus nos criou para que nós fôssemos felizes. E a gente só vai ser feliz quando a gente cumprir as leis divinas. E o que Jesus veio foi nos ensinar o que é que nós devíamos fazer. Ele nos mostrou, ele nos ensinou que o mandamento maior, que também perguntaram a Jesus qual é o mandamento maior, ele disse que era o primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então a gente sabe que o mandamento maior, porque Jesus também afirma que nesse mandamento está contida toda a lei e todos os ensinamentos dos profetas. Então está tudo ali. A lei do amor é a maior que existe, é essa que nós devemos praticar. Quando Jesus diz que o que ele veio fazer, que ele se refere a isso, ele diz que ele veio aqui para nos mostrar como que nós deveríamos, qual é o caminho que nós deveríamos percorrer. Quando ele nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então ele está dizendo que ele é o caminho. Ele ensinou o caminho, ele é a verdade, ele está ensinando a verdade. Ele é a vida eterna. E ninguém vai ao Pai se não for por aquele caminho que ele nos ensinou. Então o grande sacrifício que Jesus fez, procurando nos mostrar isso,
foi ensinar o caminho que nós devemos percorrer para nós nos aproximarmos de Deus e, consequentemente, da felicidade. Ora, para fazer isso, Jesus nos deixa um monte de ensinamentos, um monte de exemplos. Jesus nunca escreveu nada, mas tudo o que ele falou, e principalmente o que ele executou, são aquelas coisas que fazem com que nós tenhamos condições de entender, e até hoje nós procuramos desesperadamente seguir os conselhos de Jesus, mas nós sabemos que é difícil demais. Entre os vários ensinamentos que Jesus nos deu, os vários ensinamentos que ele nos deixou, um deles ele dizia o seguinte: orai e vigiai. Foi um dos ensinamentos de Jesus. Orai e vigiai. Antes do advento da doutrina espírita, esse ensinamento de Jesus era um pouco deturpado. Orar, tudo bem, a gente sabe que a gente tem que orar, mas e vigiar? Antes do espiritismo, a pessoa pensava, interpretava um vigiar todos que estão em nossa volta, para não deixar o mal acontecer perto de nós. Quando na realidade o que ele dizia é: orai e vigiai a si mesmo. Porque nós temos de cuidar do nosso aperfeiçoamento. Então a gente tem de vigiar a nós mesmos. Nós sabemos que nós ainda somos muito imperfeitos. Nós sofremos muitas tentações. Ele nos diz do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. A tentação existe. E infelizmente, a mais das vezes, nós caímos em tentação. A partir do momento que ele nos aconselha a vigiar, é para nós não nos permitirmos cair em tentação. Usar da maneira correta o nosso livre-arbítrio. É isso que Jesus procurou nos fazer. Então ele diz orar e vigiar. Mas o que é orar? Nós temos que pensar que orar é muito diferente de rezar. Rezar é a gente, com a boca, da garganta para fora, falar uma série de palavras que têm um certo significado e o coração não está participando daquilo. Quando a gente fala em oração, é o coração que participa. Mas rezar é aquela história, né, que uma pessoa fez alguma besteira pequena e vai numa igreja e se confessa para o padre. O padre escuta aquilo e fala: não, você vai ser perdoado, mas reza 30 Pai Nossos e 10 Ave Marias. Aí a pessoa vai e começa a rezar, né? Chega em casa e está querendo se livrar da culpa. Aí começa: Pai Nosso no céu, santificado seja o vosso nome, salva o nosso reino. Mas a televisão estava ligada. Aí ele percebeu que estava dando uma notícia do time dele, né? Ele continua: Pai Nosso no céu, santificado seja o vosso nome. Ih, caramba! E continua. Ele está falando da garganta para fora, o coração não participa. Isso não é orar. Quando Jesus nos aconselha orar e vigiar, o que é orar? Orar é totalmente diferente. Orar é a gente chegar num ambiente calmo, tranquilo, a gente procurar fechar os nossos olhos, se concentrar. Imaginar a figura de Jesus não é Jesus crucificado, é Jesus em pé, caminhando em nossa direção, com os braços abertos. Ele nos ama, e a gente começar a conversar com Ele. Quando a gente faz isso, o nosso perispírito se expande, ele se dilata. Nós entramos em sintonia com a espiritualidade superior. O que seria entrar em sintonia com a espiritualidade? Nós temos que perceber que o nosso cérebro, ele funciona muito como um aparelho de rádio, emissor e receptor. Emite e recebe na mesma faixa. Ora, eu pego um rádio e boto numa determinada estação e está tocando música, eu estou escutando música. Mas eu giro o dial e vai para uma outra estação que está falando de notícias, dando um noticiário. Viro de novo, vai para uma outra estação que está irradiando esporte. Então aquilo é a sintonia, a gente sintoniza o nosso rádio. Mas se o nosso cérebro, ao mesmo tempo que ele emite, ele recebe, ele não consegue emitir numa faixa e receber na outra. Não dá. Ele, a partir do momento que ele estabelece um caminho, que ele está emitindo numa determinada faixa, ele só recebe naquela mesma faixa. Então o que acontece? Se eu estou pensando em coisas boas, estou pensando em coisas caridosas, eu soube hoje de manhã que uma determinada pessoa estava passando por uma dificuldade, e eu estou pensando o que é que eu posso fazer para ajudar, eu estou entrando em sintonia com coisas boas, com coisas positivas, e eu vou entrar em contato com a espiritualidade maior. Mas se for o contrário,
Se eu tiver, sei lá, alguém me fez alguma agressão, eu fiquei revoltado e eu estou pensando o que é que eu posso fazer para me vingar, a minha vibração desce totalmente, mas desce. E eu estou emitindo só dessa forma negativa. E emitindo dessa forma negativa, eu só consigo receber negatividade também, pensamentos ruins. Todos nós sabemos que quando nós reencarnamos, existe um espírito que foi designado para ser nosso anjo da guarda. O que é um anjo da guarda? É um espírito um pouco mais evoluído que a gente, e quando a gente reencarnou, ele fica lá na espiritualidade com a incumbência de procurar nos ajudar, através da intuição, facilitar para nós aproveitarmos da melhor maneira possível a nossa reencarnação. Então, esse nosso anjo da guarda está sempre perto da gente, procurando nos orientar. E quantas vezes a gente está prestes a fazer uma besteira e ele tenta de todas as formas nos intuir para o caminho certo e a gente não dá sintonia. A partir do momento em que nós aprendemos verdadeiramente a orar, aí a coisa muda de figura. Aí nós temos a condição de verdade de entrar em contato com a espiritualidade superior, ele nos intui, a gente nem percebe, mas facilita demais nós tomarmos a decisão correta. Orar é de extrema importância, nos coloca em comunicação permanente com a espiritualidade superior, o que só beneficia a nós mesmos. Uma coisa que nós temos de ver também é que a doutrina espírita nos aconselha de maneira bastante forte a praticar o evangelho no lar. O que é o evangelho no lar? Da maneira mais simples é dizer, orar em família. Nós temos que perceber que a família é o maior presente que Deus já nos deu. A família, quando nós vamos reencarnar, nós somos colocados no lugar certo que nós mais precisamos para o nosso crescimento. Às vezes nós precisamos de aprender pela dor, às vezes nós precisamos aprender pelo amor. E a família é aquele grupo de espíritos que já estão reencarnados em que nós vamos entrar em contato com eles. Quando nós pensamos na nossa família, a gente tem que saber que a família é a nossa primeira missão. Acima de tudo, a família é a nossa primeira missão. E quando a gente fala de missão, normalmente vem à nossa cabeça a ideia de missionário. Quando a gente pensa em missionário, a gente pensa nos grandes missionários. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, a gente pensa nos grandes missionários. Nós não somos grandes missionários, não somos. Mas todos nós, antes de reencarnarmos, houve um planejamento reencarnatório dizendo as coisas principais que nós deveríamos passar para o nosso crescimento. Então é missão nossa, pequenininha, em comparação com os grandes missionários, mas é uma missão nossa a gente se relacionar com aquela família em que Deus nos colocou. Então a gente tem que ver que a família é importantíssima. Existem vários tipos de família, existem aquelas famílias que se relacionam de maneira amistosa, afetiva, muito grande. Isso ocorre demais, por quê? Porque muitas vezes nós somos colocados numa família de espíritos afins, que tem a mesma forma de pensar, mais ou menos a mesma forma de ver a vida, afinidade, amor que já existiu de vidas passadas, e nós somos colocados juntos para que nós possamos ajudarmos mutuamente, um ajuda no crescimento do outro. Mas muitas vezes também nós somos colocados em determinadas famílias onde existem desafetos de vidas passadas. Mas isso acontece para o nosso bem. Porque a gente sabe que para o nosso desenvolvimento, que no final das contas é isso que nós queremos, a felicidade, a gente quer praticar o amor universal que Jesus procurou nos ensinar, a gente sabe que para isso a gente não pode ter inimizade com ninguém. A gente tem que reconciliar. E Jesus nos aconselha, reconciliar enquanto estáis a caminho. Então você colocar um determinado espírito, uma determinada família, onde exista desafeto antigo, é uma oportunidade de crescimento. De todas as formas possíveis, a família é a nossa primeira missão. Sempre a família é a nossa primeira missão. A família
é uma escola, porque ninguém aprende a amar de um dia para o outro. Isso não existe. A gente vai aprendendo gradativamente. A família nos ensina isso. Então, a família não é só a escola, a família também é uma oficina. É na família que a gente começa a trabalhar para procurar se desenvolver. Ajudando os demais, a gente se desenvolve. É uma oficina de trabalho. A família é um hospital. Porque é lá que a gente cura muitas das nossas mazelas. É de fundamental importância a gente perceber a grandiosidade, o presente que Deus nos dá, quando Ele nos coloca diante da nossa família. E como nós vimos, acabamos de ver, o valor imenso da oração, vamos imaginar orar em família. Olha que coisa bonita, olha que coisa importante para o nosso crescimento espiritual. A prática do Evangelho no lar é de extrema importância para o nosso crescimento. É de extrema importância. A gente não pode esquecer isso nunca. É necessário que a gente perceba que é através do Evangelho no lar que nós estamos em conjunto com a nossa família, fazendo aquelas orações em que todos nós estamos entrando em sintonia ao mesmo tempo com a espiritualidade maior, que vai poder nos ajudar. Existem famílias, a gente sabe, que existem determinadas desavenças, mesmo aquelas famílias bem estruturadas, de vez em quando existe alguma desavença entre membros. Quando a gente faz o Evangelho no lar, com certeza, mas com certeza o ambiente doméstico sempre melhora, sempre. E melhorando o ambiente doméstico, facilita a nossa caminhada evolutiva. Tudo isso é de extrema importância, a gente tem de notar. Nós temos que fazer o Evangelho no lar. Mas muitas vezes as pessoas perguntam, caramba, mas como é que se pratica? Como é que se faz o Evangelho no lar? É uma coisa simples. A gente tem de marcar um dia da semana, num determinado horário, para a nossa família se reunir e nós fazemos um estudo do Evangelho. Basicamente é isso. Então, um dia da semana, ali a gente vai, se reúne e pratica o Evangelho no lar. Algumas perguntas surgem. Na minha família tem crianças. As crianças podem participar. Mais do que isso, as crianças devem participar. Outro dia eu comecei a implantar o Evangelho no lar na minha casa, mas caramba, toda vez que eu vou fazer o Evangelho, toca a campainha, algum vizinho que vem me visitar. O que eu devo fazer? Caramba, convida ele. Está na hora do seu Evangelho, a família está se preparando, a campainha tocou, abra e fala para ele, escuta, você veio me visitar justamente na hora que nós estamos fazendo o nosso Evangelho, nosso estudo do Evangelho. Nós gostaríamos muito que você participasse. Gostaríamos muito. Mas, se não for possível, se você tiver outro compromisso, a gente deixa uma porta aberta, né? Pode dar uma voltinha, volta daqui a meia hora, e a pessoa, se quiser, ele participa. Porque se ele participar, com certeza, dali a pouco tempo, ele vai querer fazer na casa dele também, porque ele vê que o negócio é bom. Muitas coisas nós podemos perceber a respeito dessa maneira de executar o Evangelho no lar. Normalmente existem variações, mas normalmente ele é dividido em 4 etapas. Numa primeira etapa, nós fazemos uma leitura de um texto pequeno, um texto evangélico pequeno. Existem livrinhos para isso, como essas mensagens que a gente tem ali, e que foi também distribuída. É uma leitura de 2, 3 minutos. E depois, na segunda etapa, a gente faz a prece de abertura. Numa terceira etapa, a gente faz o estudo do Evangelho. E na quarta etapa, a gente faz a prece de encerramento. Cada uma dessas etapas, a gente tem que saber o significado delas. Por que nós fazemos a leitura daquela página inicial? Aquela página inicial serve para a gente limpar o ambiente. Serve para a gente fazer uma higienização do ambiente. Todos nós somos muito imperfeitos. Quando a gente se reúne para fazer o Evangelho no lar, a gente pode estar com a mente voltada para as coisas boas, mas nós ainda trazemos os miasmas que nós trazemos na rua. Então, a leitura daquela página possibilita que a gente comece a sintonizar com as coisas boas e a gente harmoniza o ambiente. Feito isso, vamos para a segunda etapa, que é a prece inicial, que deve ser dito em voz alta. Aliás, tudo tem que ser dito em voz alta. Tudo tem que ser falado em voz alta. Na prece inicial, de início, a gente agradece a Jesus a oportunidade de estarmos juntos. A gente agradece a oportunidade que nós tivemos de
de seguir os conselhos dele. A gente agradece a presença da espiritualidade superior, que sempre está presente, principalmente os nossos anjos da guarda vão estar lá. Então a gente agradece a presença deles, a gente pode pedir para fluidificar a água, porque não custa a gente colocar uma jarrinha com água e no final da reunião a gente toma, cada um o seu copinho. Nada mais é que água fluidificada. Aquilo é um remédio, é ótimo, não só para a nossa saúde física, mental, psicológica, espiritual, é ótimo para o nosso bem-estar. Então a gente pede também nessa peça para que os benfeitores fluidifiquem aquelas águas. A gente pede para a nossa reunião, a gente correr na santa paz de Deus. E a partir daí a gente vai para a terceira etapa, que é o estudo do Evangelho em si. Normalmente nós usamos o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo. A gente faz um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente pergunta, quanto tempo deve durar o Evangelho no lar? No mínimo 20 minutos. No máximo 1 hora. A maioria das pessoas faz de 30 a 40 minutos. Quando chega nessa terceira fase, a gente vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente pode fazer isso de 2 formas diferentes. Depende da vontade do grupo. Existem grupos que preferem pegar e a cada reunião abrir ao acaso e ver o que está escrito ali, estudar aquilo que está escrito. Mas existem outros grupos que fazem de forma diferente. Eles querem estudar o Evangelho por etapas. Então você começa no início, vai indo. A cada reunião você vai evoluindo um pouquinho mais. E depois de um determinado número de reuniões, você já estudou o livro inteiro. Então são 2 formas diferentes que tanto faz. Aí depende da vontade de cada um. E finalmente, é aquela parte em que nós vamos para a prece final. A prece final nós agradecemos a presença de Jesus, através dos amigos espirituais, mas ele está presente. Jesus nos disse que quando 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, ele estaria presente. Então vamos agradecer a presença dele. Agradecemos a presença dele, agradecemos a oportunidade do estudo, agradecemos pela maior percepção que nós tivemos da realidade espiritual, e nós vamos pedir também para que ele permita, que nos dê força para nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. Feito isso, a gente bebe a nossa aguinha fluidificada e está tudo maravilhoso. A gente se sente muito bem nesse momento. Muito bem. A nossa fortaleza aumenta demais com esse tipo de atitude. Quando a gente faz o Evangelho no lar, nós estamos cuidando verdadeiramente do nosso crescimento. Se nós formos procurar, assim, sintetizar os assuntos que nós abordamos aqui agora, nós vamos ver o seguinte. Primeiro, 25 de dezembro não é a data verdadeira do nascimento de Jesus. Inclusive, nós estamos no nosso calendário gregoriano, e na época o calendário era diferente, não tem condição. Mas essa data foi escolhida, e para nós é válida. É um símbolo. Mas sendo um símbolo que é um símbolo que nós respeitamos, que nós gostamos. Então, o Natal é sim, para nós, a data do nascimento de Jesus. Ele é o aniversariante. O que é que nós fazemos aqui no nosso planeta Terra quando uma pessoa de nossa família faz aniversário? A gente dá presente. A gente faz uma festa e dá presente. Então, se o aniversariante é Jesus, nós temos que presentear a Jesus. E se nós temos de presentear Jesus, a gente sabe que não existe presente melhor para ele do que nós cumprirmos os ensinamentos que ele nos trouxe. A gente mostrar para ele que nós estamos sempre dando os maiores esforços possíveis para fazer aquilo que ele nos pediu. Ele nos pediu aquilo não foi para o bem dele, foi para o nosso bem. Ele se sacrificou para nos ajudar. Então ele vai ficar feliz quando ele perceber que, apesar de o nosso entendimento ainda ser muito pequeno, mas nós estamos fazendo força. Nós estamos fazendo força para cumprir o que ele nos ensinou. E a melhor forma que nós temos para isso, a melhor forma, sem sombra de dúvida, é nós implantarmos o Evangelho no lar. Nós vamos fazer as nossas orações, nós vamos nos sintonizar com a espiritualidade superior junto com aquela nossa família, que é a nossa primeira missão, que nós temos o objetivo e a obrigação de procurar ajudar também
na evolução deles. É de fundamental importância nós percebemos isso. O melhor presente que nós podemos dar a Jesus no Natal é nós tomarmos a decisão consciente de que a partir de agora eu vou fazer o Evangelho no lar. E nós, que somos espíritas, eu acho que todos nós temos a obrigação de implantarmos o Evangelho no nosso lar. É isso aí, que Jesus nos abençoe. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.